Papo de Homem. Fé e propósito. Bora? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar junto à nossa mente, porque nós entendemos, Senhor, que através da Tua palavra nós somos edificados, nós somos exortados, nós somos dirigidos, Senhor. Por isso, Pai, abençoa cada um aqui que se colocou à disposição de estar participando, de estar podendo ser canal na vida de outros homens, que nós cremos que será dessa forma, em nome de Jesus. Aqueles também que não puderam estar, Senhor, nesta noite, que o Senhor visite-os, que o Senhor conforte e traga a revelação no dia de hoje também sobre a vida deles, em nome de Jesus. Assim nós cremos, assim nós profetizamos. Amém. Amém. Começar, irmãos? Vamos convidar o Espírito Santo para ele fazer parte da nossa vida, dessa reunião. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
liberdade é aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, liberdade é aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, liberdade é aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Glórias a Deus. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.
amizade em particular. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a Ti a vida de cada homem que aqui se encontra conectado. A Tua palavra diz que onde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente, e eu creio que o Senhor se faz presente dentro de cada casa, dentro de cada quarto. O Senhor se faz presente, meu Deus, na vida desse homem. E eu quero apresentar ao Senhor, meu Deus, os desafios que ele tem enfrentado. Meu Deus, desafios que muitas das vezes a solução não está numa conversa com um gerente do banco, não está numa prateleira de supermercado, a solução não está à venda num site. Meu Deus, eu quero apresentar a Ti aquilo que só o Senhor pode fazer na família deste homem. Eu quero apresentar ao Senhor o desafio que esse homem tem enfrentado dentro da sua casa, muitas das vezes na sua relação conjugal, com a sua esposa. Esse homem, meu Deus, que tem enfrentado desafios com os filhos na adolescência, ou filhos já casados. Meu Pai, esse homem que muitas das vezes não sabe nem o que falar mais, porque ele já disse tudo o que ele tinha que dizer para ele ou para ela. Meu Deus, eu quero apresentar a Ti a vida desse filho que, de repente, está, meu Deus, envolvido com o vício da bebida, com o vício das drogas. Eu quero apresentar a Ti, meu Pai, a vida desse filho, ou de repente é uma neta, um neto. E esse homem que está aqui, meu Pai, já não sabe muitas das vezes o que fazer. E nós recorremos ao Senhor, meu Pai. Esse homem que tem enfrentado um tratamento diante de uma enfermidade, diante de uma doença que tem assolado o seu lar, a sua família, a sua casa, um tratamento, meu Deus, que muitas das vezes não tem trago o resultado que tanto esperava. Mas eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome nas Tuas mãos essa enfermidade, essa doença. Meu Deus, a Tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as dores. Então, seja qual for o tratamento que ela ou ele tem feito, que o filho, o neto tem feito, Deus, nós o apresentamos a Ti e colocamos nas Tuas mãos. Sim, meu Pai, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga resposta. Meu Pai, nós apresentamos a Ti a vida da esposa do nosso amigo Tiago, que nesta semana, meu Deus, ela fez a sua cirurgia. Meu Deus, eu te peço, Senhor, coloca as Tuas mãos na recuperação dela. Meu Pai, nós cremos que esta cirurgia, as mãos dos médicos, como nós apresentamos e pedimos que seja a mão do Senhor. E que a Graciele, meu Pai, ela venha ter uma pronta recuperação para a honra e glória do Teu nome. Meu Pai, prepare tanto a Graciele como o Tiago para as sessões de químio e rádio. Deus, que o Senhor esteja em cada tratamento. Que o Senhor esteja, meu Deus, em cada momento desse tratamento. Eu quero apresentar a Ti e eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, traga cura. Traga, meu Deus, salvação àquele que se encontra perdido nos vícios. Aquele que se encontra perdido num vício de jogo, aquele que se encontra perdido num vício da bebida, do álcool, do cigarro. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, tira o fardo que esse homem tem carregado, o fardo, meu Deus, que tem feito ele perder a paciência fácil, o fardo que tem feito muitas das vezes ele responder de uma forma que não é para responder, ele falar da forma que não é para ele falar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero e te peço, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra, o Senhor diz, meu Pai, que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor o lança fora. E o Senhor também, meu Pai, diz na Tua palavra que o Senhor diz que vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que o Senhor promete tirar a dor, o Senhor promete tirar o peso, o Senhor promete trazer alívio. Então traga alívio a esse coração, traga alívio, meu Deus, a esse coração que tem estado atribulado, esse homem que de repente não teve um feriado bom, não tá tendo um final de semana bom. Meu Deus, em nome de Jesus, tire tudo aquilo que possa atribular. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, esse que trabalha por conta própria,
que é um autônomo, que é um vendedor, esse, meu Deus, que depende de contrato, depende de uma venda, depende de fechar um orçamento. Deus, eu apresento a Ti todos os orçamentos que essa pessoa fez. Eu apresento a Ti todos os contratos, meu Pai, que ela tem, o que ela ainda vai fechar. E eu te peço, abra portas, Pai. Abra portas de oportunidades, abra portas de serviço, abra portas do trabalho, a vendas. A essa pessoa que é vendedor e que é comissionado. Meu Pai, eu oro por esse TSLT que trabalha numa empresa, num determinado setor. Meu Deus, abençoe essa pessoa no local de trabalho dela. Meu Deus, em nome de Jesus, endireita os caminhos, abre portas da condição desse homem, meu Pai, de repente pagar a dívida que hoje é, humanamente falando, impagável, humanamente falando, impossível. Isso tem roubado a paz, não tem deixado dormir direito. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti esse lar. Eu apresento a Ti, meu Deus, o casamento do que é casado, o namoro deste que namora, esse, meu Pai, que está solteiro. Eu apresento a vida dele ao Senhor e te peço que dentro dessa casa haja paz, que dentro dessa casa haja união. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse homem comece a ver dentro do seu lar e dentro da sua casa aquilo que de repente ele não tem conseguido ver. Meu Pai, nós queremos ver o Senhor, queremos ver o agir sobrenatural do Senhor. Meu Deus, traga paz a esse lar, traga paz a essa família, traga união a esse lar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, seja a resposta que esse homem tanto precisa para a sua vida, que o Senhor seja a resposta para o filho, para a filha, para o neto, que o Senhor seja a resposta no trabalho. Deus, em nome de Jesus, que absolutamente nada venha impedir esse homem de receber aquilo que o Senhor tem a entregar na vida dele nesta noite, Senhor, que nada. Então nós entregamos todos os nossos desafios ao Senhor, entregamos todas as nossas preocupações, entregamos todos os nossos medos, porque, meu Pai, nós somos dotados de sentimento, nós temos medo, entregamos os nossos medos ao Senhor, entregamos os nossos receios ao Senhor, entregamos todas as nossas inseguranças ao Senhor, tudo aquilo que traz insegurança a esse coração, tudo aquilo que traz insegurança a esse homem, entregamos na Tua mão, Pai. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Ajude, meu Deus, a cada um de nós nas nossas limitações, ajude cada um de nós, meu Pai, quando muitas das vezes não sabemos o que fazer, o que falar, como agir ou como reagir. Queremos, meu Deus, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, e que esse homem, meu Pai, que aqui está, ele veja a mão do Senhor sobre a sua casa. Senhor, desde já, nós queremos te agradecer por esta segunda-feira, pelo dom da vida, pelo pulsar do nosso coração, pelo ar que temos para respirar. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Queremos te agradecer desde já por absolutamente tudo, Senhor. Tudo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque temos a certeza que a nossa oração ela é ouvida, temos a certeza que o nosso pedido será atendido. Senhor, que esse homem, meu Pai, ele receba paz no seu coração, ele receba força, ele receba direção, ele seja guiado pelo Senhor, que cada um de nós, meu Pai, sejamos guiados pelo Senhor. Não queremos ser guiados pela circunstância nem pela razão. Muitas das vezes a razão nos leva a tomar atitudes desesperadoras, a falar o que não deve. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser guiados e dirigidos pelo Senhor. Principalmente, meu Deus, quando estivermos diante de um cenário contrário. Porque muitas das vezes, quando o cenário está favorável, é fácil agirmos, é fácil falarmos, mas queremos, meu Pai, a Tua direção quando o cenário não for tão favorável assim. Calma esse coração que de repente se encontra atribulado. Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque temos a certeza que o Senhor já abençoou e que o Senhor fala ao nosso coração nesta noite, que o nosso coração seja, como diz a Tua palavra, a boa terra, que a Tua palavra seja a boa semente, que uma vez lançada venha dar fruto para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós entregamos o papo de homens nas Tuas mãos. Amém? E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos.
É sempre bom ter vocês reunidos aqui num só propósito. E para quem está chegando agora, independente se você está aqui pela primeira vez ou não, nós estamos hoje abordando o último capítulo do livro chamado Homens Fortes. Então nós pegamos esse livro chamado Homens Fortes e nós, nessas últimas 5 semanas, hoje é a 5ª semana, nós íamos dividir em 4, mas nós dividimos em 5 para ficar de uma melhor compreensão. E hoje nós vamos para o capítulo último, final, chamado Comunicação. E a ideia desse livro o título desse livro é esse, fazer cada um de nós homens fortes. Forte, mais forte do que ontem, mais forte do que 10 minutos atrás. Homens fortes diante da situação contrária, diante do cenário difícil. E a comunicação é o tema do nosso encontro hoje. E nós temos visto que a falha ou a não comunicação, ela traz resultados negativos, como também a falha na comunicação, ela traz resultados negativos. Eu não vou entrar a fundo agora, nós vamos entrar a fundo na semana que vem, no que eu vou falar aqui. E a comunicação é tão importante que nós vamos fazer uma aula extra aí da comunicação. Há um pastor nos Estados Unidos que ele começou a entrevistar casais que estavam se separando. E ele começou a entrevistar os casais, e tanto o homem quanto a mulher, e entendeu por que estava acontecendo a separação, qual era o motivo, qual eram as alegações tanto da parte do homem como da parte da mulher. E quando ele terminou o seu estudo, porque ele começou a atender esses casais que estavam se separando e começou a identificar que, para espanto de alguns aqui que não sabem esse número, ele identificou que 68% dos casais que estavam se separando lá nos Estados Unidos, o problema inicial que culminou na separação era a falta de comunicação. Na semana que vem nós vamos abordar esse tema, essa linguagem, essa orientação que esse pastor ele traz, e ele fala então sobre os níveis da comunicação. Só que eu quero dizer para você, para espanto e ao mesmo tempo para trazer uma reflexão a nós. De 100 casais, 68 o problema original era problema de comunicação, falha na comunicação, a forma como estava falando ou não falando. E o tema do nosso título de hoje é a comunicação, que é o último capítulo do nosso livro. Então, assim, eu sou a primeira pessoa a me colocar nessa pergunta. Será que eu tenho me comunicado como eu tenho que me comunicar? Será que realmente eu tenho falado o que tem que ser falado? Será que realmente dentro do meu relacionamento eu tenho me expressado como eu tenho que me expressar? Porque muitas das vezes eu não falo, e a não comunicação ela traz frutos ruins também, porque a pessoa vai guardando aquilo e numa primeira oportunidade a pessoa pega a bazuca e dispara, e em outros casos a pessoa fala. Mas se eu não tive um resultado favorável daquilo que eu falei, pode ser que de repente há uma falha na minha comunicação. E o autor, ele começa falando justamente sobre isso. E olha só como que o autor ele fala. O autor ele fala que muitos homens parecem estar velejando num denso nevoeiro a respeito do real sentido da comunicação. Então vamos lá. Velejar é barco à vela. Tô errado aí, Juninho? Barco à vela. Então assim, ele está comparando
que muitos homens se comportam como se ele estivesse num barco à vela, dependendo do vento, só que ele está dentro de um denso nevoeiro, ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. Ele não consegue enxergar para onde ele tem que ir. Ele perde referência. Então ele fala que a falta de comunicação, ele compara nós, homens, como estarmos dentro de um barco à vela, dentro de um nevoeiro. Nós não sabemos onde temos que chegar, nós não sabemos onde temos que ir. Por tudo isso, por quê? Por falta de comunicação. Então, assim, eu vou fazer um pouco diferente. Alguém aqui, muitos homens aqui que eu sei, eles vêm de um segundo relacionamento, não de um primeiro, mas de um segundo. Alguém aqui, ouvindo isso, essa abordagem inicial, fala que você fala assim, olha, eu tive um problema no meu casamento, no meu relacionamento, e você falando isso aí, eu acho que tem tudo a ver, foi falta de comunicação. Alguém aqui teve uma experiência ruim com isso? E não é vergonhoso você falar ou levantar a mão? Paz, Alexandre. Márcio. Isso. Boa noite, paz. Boa noite. Olha, eu confesso pra você que no início a comunicação foi um grande desafio no nosso relacionamento. Aliás, é algo que a gente precisa rever todos os dias, porque mesmo com o passar do tempo, os entendimentos, a forma de se expressar, muitas vezes a gente quer dizer algo, a pessoa recebe de outra forma. Então eu costumo dizer assim, que não só a gente fala com os lábios, mas através do corpo, sinais também, entendeu? Então é algo que a gente tem que sempre estar trabalhando, inclusive perguntando, você entendeu? Porque às vezes a gente percebe que às vezes o tom que a gente imprime dá uma outra conotação, é algo que a gente tem que trabalhar a todo momento, essa questão da comunicação. Boa. Exato. Mais alguém gostaria de compartilhar? Milton tá com o microfone desligado, Milton. Milton? Gente, então, o Milton tá em 2 reuniões. Ai, o Milton tá simultânea. O Milton tem 2 coisas ali. Você já tá on, Edson? Deixa outro lugar. Você já tá on? Eu tô on. Eu passei o BO pra frente. Depois das 9h30 eu trato. Legal. Então, como o nosso amigo Márcio ele falou, e é algo que eu assino embaixo, nós, com o passar do tempo, em relação à idade, agora eu vou entrar em uma questão da idade também. Muitas das vezes, como nós falávamos há 10 anos atrás, você vai ter que mudar a sua maneira de falar, porque o homem ele muda com o passar do tempo e a mulher muda também com o passar do tempo. Há uma mudança. Então, assim, quando você está com seus 30, eu já estou na casa dos 40, e quando você entra na casa dos 40, nos 30 você já muda, 35 você muda, quando você entra do 40 para frente você muda, e muitas das vezes aquilo que funcionava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele já não vai mais começar a servir no momento atual. Por quê? Porque nós estamos numa mudança. A mulher vai mudando a mente dela, a mulher muda o corpo dela, o homem também vai mudando, o homem também já não é mais o mesmo, a mulher também já não é mais a mesma. Então, assim, por isso que, como o Márcio comentou, todos os dias nós temos que pensar nesse sentido. Será que eu tenho me comunicado da forma correta? Será que eu tenho me expressado da forma correta? Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. A base, desde o primeiro encontro nosso, nós falamos muito sobre oração, e todos os dias que a gente se encontra, a gente fala sobre orar pela família, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento. Só que a palavra oração é orar e agir, né? Então, muitas das vezes, a solução está na melhora da nossa comunicação, principalmente com o nosso cônjuge. Principalmente com o nosso cônjuge. Falamos verbalmente e também falamos através da expressão facial. Então, muitas das vezes, você também não fala,
não verbaliza, mas a sua expressão facial muitas das vezes machuca, muitas das vezes pode magoar, muitas das vezes pode entristecer. Então é algo que a gente tem que rever todos os dias. E com o passar do tempo também, nós homens, e eu falo por mim, você vai esquecendo de algumas coisas. E você acha que você falou e você não falou. No trabalho eu procuro anotar o que eu tenho que fazer para que eu não esqueça. E muitas das vezes, se você também não anotar o que você tem que falar, você acha que você falou e você também não falou. E aí você começa a desenvolver um problema achando uma coisa quando na verdade você não se comunicou, você não expressou, você não falou. Então é algo que o homem ele trabalha, a mulher ela trabalha, ou a mulher toma conta de casa, e vai chegar um determinado momento do dia que você vai ter que lavar a louça. Você vai ter que falar o que aconteceu durante o dia, ou ela vai ter que falar. E muitas das vezes você vai ter que falar sobre trabalho, você vai ter que falar sobre a vida do seu filho, sobre a sua filha, sobre um pai, sobre uma mãe, e vai chegar o momento do casal falar sobre eles também. Então nós não podemos pecar nessa comunicação, nesse entendimento. E o primeiro tópico que o autor aqui do livro ele fala é... Você pode influenciar mais a sua família para Deus se você conversar com a sua família. Então, a primeira observação que ele faz, ele está dizendo assim que eu e você podemos influenciar mais a nossa família para Deus se conversarmos com a nossa família. Então, assim, muitas das vezes você vai querer impor algo, a Bíblia para sua família. Sua família não quer ouvir a Bíblia. Muitas vezes você vai querer impor algo, vamos na igreja. Naquele presente momento, aquela pessoa não quer ir à igreja. Mas você pode influenciá-la através do diálogo. Influenciá-la a ler um livro, influenciá-la a uma oração, influenciá-la a se aproximar de Deus, influenciá-la a não guardar uma mágoa, não guardar um rancor, a não guardar aquilo que é ruim no coração. Então, muitas das vezes, a forma como nós vamos querer trazer o Senhor para dentro da nossa casa, aquela pessoa não quer aquilo naquela hora. Mas o autor está dizendo assim, nós podemos influenciar a nossa família tendo uma conversa com ela. Segundo, a comunicação produz compreensão clara do bem-estar da nossa família. A comunicação, ela produz uma compreensão clara. Se eu não tenho comunicação, eu não tenho compreensão. Eu não tenho bem-estar. Você pode ter certeza que se nós, homens, melhorarmos a nossa comunicação, nós vamos solucionar. Eu vou falar para você aí que uns 50% dos problemas que nós temos hoje dentro da nossa casa. Se nós mudarmos a nossa forma de comunicar, nós não melhoramos 50% dos problemas que nós temos hoje dentro da nossa casa. E ele termina falando sobre a comunicação esclarece questões. A comunicação cria um contexto amoroso no qual se lidera. A comunicação promove a oportunidade para a sua esposa ajudá-lo. Então, assim, até uma forma da sua esposa entender você, compreender você, você vai alcançar através da comunicação. Comunicação. E é muito importante. Olha, 68% dos casais, no último estudo que foi feito, a base principal do motivo da separação era a falta de comunicação. Então fica um reflexo, fica um momento da gente pensar, será que eu e você temos nos comunicado como deveremos? Como devemos? Juninho, você escreveu, você pode repetir o que você escreveu? Que passou muito rápido aqui para mim. Para se posicionar, para não dar brecha pro achismo. Exato. Boa. Nos posicionarmos para não darmos brecha pro achismo. Eu achava que ia ser assim, eu achava que
que ia ser assado. E o autor, e agora eu vou passar para o Edson, ele vai passar 5 chaves para nós nos tornarmos um comunicador mais efetivo. Ou seja, que a nossa comunicação ela tenha mais resultado. Então ele passa 5 chaves, 5 observações, 5 orientações, no qual ele entende que se praticarmos, nós teremos uma comunicação com mais resultado dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. Amém? Amém. Então, 5 chaves. Lembre-se de que você está sempre se comunicando. O que eu posso dizer sobre isso? Sobre isso, irmãos, tem uma coisa importantíssima. Quando você está falando com a sua mulher ou com alguém, a melhor coisa é olho no olho. Não adianta nada você falar com a pessoa olhando para lá, entendeu? Ou olhando para trás, ou olhando para o lado, né? O que importa? Quando você está se comunicando, você precisa fazer com que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. Você tem que ser o mais claro possível, você tem que ser efetivo, se possível direto, né? Se possível, e tomar esse cuidado também de ser muito direto, porque eu tenho esse grande problema. Eu sou um cara muito direto, sou um cara muito objetivo. Se eu falar é A, B é B. E a minha esposa se acostumou comigo. Algumas pessoas não gostam disso, né? Pessoa que gosta de um pouquinho de bajulação, aquela coisa de você falar mais suave, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai se policiando e ao longo do tempo a gente vai aprendendo. A gente, quando mais maduro, a gente já toma mais cuidado no falar, né? A gente fica menos duro nas palavras. Eu sempre fui um cara muito duro nas palavras, sempre fui um cara muito rígido comigo mesmo, rígido com quem estava do meu lado. E ao longo do tempo eu percebi que isso não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é você entender, cada um tem seu time. Às vezes a esposa também tem o time dela. Os filhos, principalmente os filhos. Eu tenho um filho também que é bem tranquilo, é calmo. Só que assim, se você fizer uma pressãozinha, já começa. Já dá aquela dificuldade para entender, né? Porque aí ele vai pensar que você tá bravo. Só que você tá só dando uma ordem. Apenas uma ordem já muda o tom, né? Depende, como o Márcio mesmo disse, né? O tom que a gente fala muda a forma da pessoa entender. Então, a gente tem que se policiar sempre. A gente tem que ter esse cuidado, principalmente com esses jovens de agora, não são igual a gente antes, né? A gente antes levava o bullying de uma forma muito mais social, né? Hoje, qualquer coisa é bullying, né? Uma comunicação entre eles é complicadíssima, muito difícil para professores. O Márcio está aí de exemplo. O Márcio já deu aula para adolescentes. O Turini também trabalha com crianças especiais, que ainda é um pouquinho mais difícil, né? O Turini tem propriedade para falar, né? Com pais atípicos, com crianças especiais, o cuidado é redobrado. A gente tem que ter aquela comunicação sincera, honesta, porque eu tenho para mim que os especiais eles entendem a gente muito mais fácil do que um ser humano normal, porque eu acho que eles são mais inteligentes que nós. Eu tenho que o autista, o síndrome de Down, essas crianças, eu acho que eles têm uma possibilidade muito maior de QI avançado. Tem pessoas que não dão muito valor a isso, mas é só quando a pessoa conhece alguém que pode falar, né? Seria interessante, Turini, dar uma palavra para nós sobre isso, né? Você falar com criança especial, você ter esse zelo no falar, no comunicar, principalmente autista, né? O Turini, para quem não sabe, o Turini trabalha com uma ONG, né?
E ele cuida tanto de pais quanto de filhos, né? Paz, pessoal. Eu tenho o Projeto Samuel aqui. Obrigado, Edson, pela oportunidade também de falar a respeito desse assunto, né, que é tão importante. E de um tempo para cá a gente vem notando que quem precisa de mais tratamento são os pais e não as crianças, né? Então, tanto os professores também, nós temos um trabalho de psicólogos com atendimento voluntário para pais e para os professores também, né? Então, o número que nos assusta muito na clínica do Projeto Samuel é de 10 crianças que nós atendemos, 7 são criadas apenas pela mãe ou pelo pai, ou pela avó só. Os pais geralmente, eu não digo nem que é divórcio, porque é um abandono mesmo. O homem geralmente abandona e cai fora, entendeu? Então, eu falo que estando lá, por exemplo, com o Legendários, né, com esse grupo nosso aqui, eu falo que é a importância de levar isso, de propagar isso cada vez mais para que os homens entendam realmente o papel do sacerdote do lar, né? Então nós precisamos ser o sacerdote do lar, mas levando sempre a palavra como regra, né? Para que a gente não cometa nenhum tipo de abuso de autoridade em cima das nossas esposas, dos nossos filhos, né? E assim, é uma comunidade que fica muito carente porque eles buscam muito direitos e acabam se esquecendo do papel da família, né? E quando a casa está sem regulação ou quando o casal não consegue se entender, realmente todo mundo sofre, né? Inclusive na hora de se comunicar com outras pessoas na frente dos filhos. Não é porque o seu filho, por exemplo, como Samuel, meu filho, né, hoje com 6 anos, ele não fala, ele é não verbal ou não oralizado, que ele não entende aquilo que você está falando. Então a gente precisa tomar muito cuidado no falar na frente das crianças, dos nossos filhos. Ele é uma praga, o moleque não respeita ninguém, não consegue ter amigo, não consegue se relacionar e tal. Por mais que ele não consiga falar para você que ele está chateado com aquilo que ele está ouvindo, ele está ouvindo e isso replica demais no comportamento dele. Então a gente precisa demais ter atenção na comunicação com relação aos nossos filhos, principalmente quando especiais, né? Não é porque uma criança tem paralisia cerebral, por exemplo, que ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Eu falo que, para minha esposa, né, o Samuel não fala, ele é não verbal, mas ele canta, ele solta algumas palavras. Agora nós descobrimos que ele está lendo e escrevendo sem que ninguém tenha ensinado. Então o meu medo é na hora que começar uma comunicação ativa, ele nos falar o que ele entendia e nós não percebíamos. Então existe todo esse cuidado, né? E aproveito esse momento aqui para falar para vocês também que se vocês conhecerem qualquer criança autista que precisa de cuidados com fisioterapia e nutrição, contem com a gente, nossos atendimentos lá são gratuitos, então vai ser um prazer receber o pessoal. Edson, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, viu? Maravilhoso. É maravilhoso tudo isso, né? Você tocou no assunto importante. Pensa comigo, se o menino presta atenção na gente, a gente não acompanha o raciocínio deles. O raciocínio deles é muito rápido. E a gente, dependendo da forma que a gente levar a situação, a gente pode prejudicar ao invés de ajudar. Então é muito importante esse cuidado. Pastor Alexandre. Adriano, boa noite. Ontem, ao entrar no grupo, eu não te conhecia, não tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, mas eu digo para você que o Papo de Homem ele vai apoiar o seu trabalho, ele vai estar junto do seu trabalho, naquilo que a gente puder ajudar o seu projeto. Ontem eu entrei no Instagram, vi por uns 5 minutos ali o trabalho que vocês estão fazendo lá, que vocês fazem lá, e é um trabalho lindo, que o céu retribua sobre a sua vida e sobre os demais integrantes desse Projeto Samuel. E nós falamos de comunicação e quando você fala, aí você entra nessa comunicação do pai com o filho.
E é por isso que eu pedi para levantar a mão, que é importante. Muitas das vezes você está aqui, pai, mãe, você está aqui, pai, você, graças a Deus, ou você não tem um filho com TDAH, você não tem um filho com problema cerebral, e você também não dialoga com seu filho, então você não vai entender o que está acontecendo com seu filho, você não vai entender os conflitos que ele tem dentro da escola, que ele tem dentro da casa dele, na casa dele, os conflitos que ele tem junto com os amigos da escola, porque a escola tem tentado trazer a mentalidade que a sociedade tem tentado mudar. Então, assim, sobre a comunicação, a gente não vai se prender somente ao marido e mulher. Vamos romper essa fronteira. Pai, filha, pai, filho. Tenta compreender o que está acontecendo, tenta entender o que está acontecendo. Eu tenho conhecido que uma vez na semana ele pega um dos filhos e coloca dentro do carro e vão tomar um sorvete, só os dois. Na outra semana ele faz isso com o outro. Claro que eles tomam sorvete juntos, enfim, mas semanalmente ele pega um dos seus filhos e põe no carro sozinho, vai comer um pastel, e ali ele tenta dialogar, ver como está a escola, ver como está a mente da criança. A cada semana ele faz isso com um filho. Óbvio que eles têm os momentos em família, mas é importante você quebrar essa barreira, você quebrar esse tabu e saber de fato o que está acontecendo na mente do seu filho, para que você não venha ter problemas futuros. E aí, quando a gente tem um problema futuro, porque nós não conseguimos ter essa sensibilidade, aí fora o problema futuro, fora o problema que ele se torna um problema grave para você, aí vem o remorso, vem o sentimento de culpa, como eu não vi, como eu não observei, como eu não me atentei. Aí o cara vai lá cobrar a esposa vai lá, cobra ele, tá vendo? Como que você não viu isso? Aí a mulher vira pro cara, você só quis trabalhar. Aí o homem, não, mas era você que tinha que ter visto, mas era você que não sei o quê, mas você nunca foi na reunião de pais. Aí começa. Então, assim, o diálogo, ele vai manter a sua família estruturada, o seu casamento estruturado em todos os sentidos. E Edson, se você me permite, a chave número 2 é: examine a sua atitude. E eu faço uma pergunta e eu me coloco na pergunta que eu vou fazer. Como que eu vou examinar a minha atitude se eu não sou humilde? Se eu sempre acho que eu sou o dono da razão, se eu acho que eu tenho razão, se a minha palavra é sempre a verdade única, enfim, como que eu vou me examinar se eu não for humilde para entender isso? Então, primeiro, eu preciso ter muita humildade no meu coração para rever esse conceito. Examine a sua atitude. Eu tenho me comunicado? Não. Então, glória a Deus por eu estar aqui, porque estando aqui eu estou recebendo de Deus uma orientação para que eu cuide daquilo que eu não estava cuidando, que eu faça aquilo que eu não estava fazendo. Então, assim, eu só vou me examinar, me autoexaminar, se eu for humilde para reconhecer, humilde para entender que eu preciso mudar a todo momento, como o Márcio lá na primeira observação, é todo dia, e é isso aí, e é todo dia. Então, assim, eu jamais vou me examinar, eu jamais vou pegar a chave número 2 para mim se eu não for humilde. Se eu for uma pessoa... E orgulhoso não é o rico, não, hein? Orgulhoso não é quem tem posse, não. Orgulhoso é quem não reconhece seus erros e suas fraquezas. Então, eu me estendi aqui. Adriano, a gente vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu quero conhecer a sua ONG pessoalmente, o seu projeto pessoalmente. E depois nós vamos deixar lá no grupo o Instagram. Vocês que estão aqui devem seguir o Projeto Samuel. Projeto lindo. Um projeto de assistência, como ele mesmo falou. Não é só a criança, não. São os pais e, na grande maioria, a mãe solo. Então fica aqui essa observação. E Edson? É isso aí. Muito importante. Agora aqui no 2,
como o pastor falou, examine sua atitude. Agora nós vamos falar daquilo que Jesus falou. Mateus 12, 34 e 35. Na verdade, o livro está usando a parte B do versículo 34. Mas eu vou ler ele inteiro, só para você entender. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Entendeu? Outra coisa, o 36. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Irmão, foi Jesus que falou, não foi eu não. Então, se foi Jesus que falou, irmão, pensa um pouquinho. Então, esse examinar é entender a nossa intensidade, né? É ser uma pessoa com intenção real do bem comum. Porque se eu quero o bem da minha casa, quero o bem da minha família, eu vou lutar para me comunicar de uma forma que Jesus comunicaria. Correto? Porém, aqui, a palavra já vem direta para nós, né? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? Seu coração está cheio de mau pensamento, seu coração está cheio de derrota, está cheio de achismo, está cheio de razão, porque a gente, homem, é muito cheio disso, né? É cheio de razão. Tem homem que não se dobra para nada, não pede perdão, nunca está errado, né? Sempre a última pessoa que fala, a minha palavra é o que vale. É importantíssimo a gente rever esses conceitos. Esses conceitos, na verdade, quando eles são baseados na palavra, nós pensaríamos assim: peraí, o que Jesus faria nessa condição? Você já se perguntou sobre isso? Quantas vezes eu e você erramos? A gente erra, irmão, a gente não é de ferro. A gente sempre vai cometer algum erro, uma gafe. Acontece. Às vezes uma forma de falar, às vezes um jeito de expressar. Por exemplo, eu falo alto. Tem hora que meu filho dá umas cutucadas assim, sabe? Meu filho tá junto de mim assim, se ele estiver perto de alguns coleguinhas dele, ele já fala: pai, pelo amor de Deus. Por quê? Por vergonha. Ele é um menino tímido e eu não posso ultrapassar esse limite. Então eu tenho que entender o que é melhor na comunicação ali. Eu chegar chegando, falando do jeito que eu sou, vai constrangê-lo. Então, ele mesmo me corrige. Aí eu falei para ele assim: Lucas, a hora que eu errar, você tem que me corrigir. Se você me corrige, você me organiza nos pensamentos a ponto de eu respeitar o seu limite também. Entendeu? E a gente tem que ter esse feeling, tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente não é perfeito, a gente tem essas falhas. A gente pode cometer qualquer falha em qualquer momento. Pode acontecer. Agora, quando Jesus fala isso para nós, é para que nós enchamos o nosso coração de coisa boa. E tem muita coisa boa para a gente colocar no coração. A palavra de Deus é um bom exemplo disso, né? Se você se nortear pela palavra, se você se nortear por aquilo que a sabedoria que Deus entregou a Salomão, está escrito tudo lá no livro de Provérbios e Eclesiastes, cara, você vai entender muito do que é necessário para os nossos dias. Porque não é só você liderar, é você dar o exemplo, é você entender de forma correta aquilo que precisa ser entendido e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. É claro, né? O número 3, discipline-se para falar com sua esposa e seus filhos. Aí voltamos naquilo que o
nosso irmão Márcio falou. As esposas, elas nos leem por gestos, por atitudes, caras e bocas, né? Cai naquilo que o Márcio falou. A gente precisa se policiar. A gente precisa entender a melhor forma de se comunicar. O quarto, faça bons questionamentos. Gente, tem questionamento que não é legal. Tem questionamento que você vai fazer ali aquele questionamento, você vai piorar a situação. Então você tem que pensar primeiro. Vai pensar rápido. Tem que ter aquele feeling rápido de agir ou não agir. Porque tem momentos que o silêncio também fala. O silêncio tem horas que ele é bem-vindo. Então, por exemplo, no momento de calor, naquele momento que tiver a emoção aflorada, é melhor não falar. Porque aí você pode incorrer no erro de falar uma grande besteira. A exemplo do que o Turini falou. E as palavras, elas geram a realidade do nosso ao redor. As palavras criam o mundo que nós vivemos. Se você está trabalhando lá e fica praguejando, sempre praguejando, porque esse carro, porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo, é porque aquilo outro. Gente, se você continuar nessa murmuração, vira o ciclo da ingratidão. E não tem coisa pior do que o ciclo da ingratidão. O ciclo da ingratidão, ele pode trazer um negócio tão ruim para mim e para você, que faz a gente pensar negativamente. Você não consegue enxergar o ponto positivo de nada. Entendeu? Você não consegue enxergar o que a pessoa tem de melhor. Ao invés de você extrair o melhor das pessoas, você vai inibi-las. Você vai permitir que essas pessoas se clausurem. É isso que é importante, ó. Fruto do Espírito sempre ativado. Perfeito, Juninho. É isso aí. Agora, quando nós, controlados pelo Espírito Santo, nós vamos entender a forma de Deus. E a forma de Deus é diferente da nossa. Porque Deus, ele vai tratar as pessoas no amor. A primeira coisa que Deus vai tratar a mim e a você é no amor. E ele vai nos constranger no amor. Não é com grosseria, não é com muita objetividade, não é da forma sua, não é da forma minha, não é do nosso jeito, mas é o do jeito necessário. Entendendo que cada um tem seu time, cada um tem seu tempo, cada um entende de uma forma. Alguém aqui já viu aquela história do telefone sem fio? Você conta um assunto para um, dá para fazer isso na empresa, usar a equipe por isso. Pegar, falar um assunto, pequeno que for, e lançar para um. E esperar uma semana para ver que tamanho que vai ficar esse assunto. Já pensou? Alguém já passou por essa experiência? Eu já passei por isso. É muito diferente. Cada pessoa tem um ponto de vista. Cada pessoa vai falar de um jeito. Dinâmica de grupo que a gente já fez. Você fala o assunto aqui, a hora que ele terminar o assunto já virou um ponto a mais. Por quê? Às vezes o assunto tem 10 palavras. A hora que ele estiver terminando, vai estar umas 15 ou mais. Porque a pessoa aumenta. A pessoa entende da forma dela, da forma que ela interpreta, ela vai reproduzir. Então, comunicar é o ato de saber ouvir e o ato de saber como falar. Como falar, né? É isso o detalhe. O ponto cerne da questão é isso aí. E o ponto 5 é ouça cuidadosamente. Olha aí, ó, Provérbios 18, verso 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Tá vendo? Isso aí foi o sábio Salomão que escreveu. Né? Pensa comigo. Insensato. O cara que é insensato é o cara que exige tudo do jeito dele. Entendeu? Por assim dizer, é o cara que ama a ele próprio.
narcisista, o famoso narcisista, que é tudo do jeito dele, glórias a mim, louvado seja eu. É complicado. Eu conheço gente assim. Infelizmente a pessoa quer tirar a glória de Deus e tomar para ele. E na verdade a gente tem que ter cuidado com isso, porque qualquer um de nós pode incorrer nesse erro. Porque se a gente começar a usar arrogância, né, a usar só a razão e não equilibrar a situação, podemos incorrer nesse erro. Então, ouvir cuidadosamente também é se comunicar. Comunicar-se de forma adequada, né? Agora só, Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Alguns homens têm a ideia de que uma boa conversa é: eu falo e você ouve. Entretanto, esses 2 versículos nos convidam a sermos bons ouvintes. Se as mensagens não são recebidas, não ocorreu comunicação. Obviamente, você deve estar sintonizado a fim de receber o sinal de rádio. O autor é muito feliz quando fala do rádio, porque o rádio, quando você se comunica, você precisa de um emissor e do receptor. Vamos dizer que no momento vocês estão sendo receptores e eu estou sendo o emissor. Mas é importante que eu também saiba entender no momento que alguém se posicionar, de alguém falar, de alguém pontuar alguma questão. É eu falando, vocês ouvindo, vocês falando e eu ouvindo. Isso sim estabiliza uma comunicação correta. Irmãos, comunicar não é mandar. Comunicar não é imprimir o seu jeito, não é imprimir aquilo que você deseja. Claro que existe o ideal. O ideal seria que todos nós ponderássemos um ao outro, né? Só que vai ter dia que a sua mulher não vai estar bem. Vai ter dia que a TPM vai apertar. Vai ter dia também que você chega estressado. Vai estar com problemas misturados, né? A mulher tem tensão pré-menstrual. O homem não. Tem problemas misturados. É TPM também. O homem também passa por isso. É complicadíssimo. Equalizar essa questão é imprimir aquilo que Deus quer. Porque se eu e você prestarmos atenção aos detalhes, a gente vai conseguir entender e fazer da forma certa. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos nos dobrar diante de Deus. É a palavra que vai fazer dentro de mim e dentro de você aquilo que é necessário para o bem-estar, para o bem comum da nossa família. E o objetivo nosso é esse. O objetivo é chegar, comunicar e expressar Cristo através de cada um de nós. Esse é o nosso objetivo. Amém. Eu quero fechar a nossa live de hoje com um versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, depois eu vou colocar lá no grupo. E lá quando nós estudamos matemática na escola, a professora ou o professor falava sobre a regra de 3, né? Olha, tem uma regra de 3 para matemática, e a gente traz essa regra de 3 para a vida inteira, para a vida toda. E existe uma regrinha de 3 que, se eu e você praticarmos, muita coisa vai mudar. Aí Tiago, ele diz assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ou seja, quero que vocês tomem conhecimento disso. Do quê? Todo homem, e quando o Tiago está se referindo ao homem aqui, ele não está se referindo ao sexo masculino, ele está se referindo à pessoa. Toda pessoa. Então assim, toda pessoa esteja pronta para ouvir. A primeira regra: eu tenho que estar a todo instante pronto para ouvir. Existe uma regra e existe uma sequência a ser obedecida. Pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. Então, assim, Tiago está dizendo assim, homem, você tem que estar pronto para ouvir. Depois que você ouviu tudo, aí você fala. Depois que você falou, aí pode ser que você tenha o direito ou não de se irar. Mas muitas das vezes eu não quero ouvir, eu quero falar. E muitas das vezes eu nem ouço, eu já iro. Então, quando eu coloco essa ordem fora da ordem, eu me dou mal. Porque muitas das vezes o homem, ele não está pronto para ouvir. Ele está pronto para falar só. Ou ele está pronto só para se irar. Só que Tiago está dizendo assim, todo homem, ouça primeiro. Ouça. Esteja pronto para ouvir. E não é para falar na sequência, não. Tardio para falar. E mais tardio ainda para se irar. O que estamos conversando aqui é ou não digno de uma ira, de uma revolta, de ficar bravo? Não, então esquece a ira. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Se em algum momento aquilo ali trazer algo de diferente, esteja mais tardio ainda. Então a ira, num diálogo, é o último estágio, é o último nível. Fiquei bravo, fiquei nervoso, é o último nível. Porque a primeira regra é, esteja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Por que tardio para falar? Pensa, analisa, olha os dois lados, olha os dois pontos, aí depois você fala. Amém? Então, Tiago 1,19 nos traz essa orientação. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Amém. Ives, tá aí? Amém? Vamos louvar a Deus com o último hino. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és.
ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, Senhor Deus e Pai, tome o lugar de honra. que o Senhor ajude cada um de nós a praticarmos tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Só o Senhor Deus sabe a realidade de cada homem, só o Senhor sabe o desafio de cada homem, mas uma coisa eu te peço, que o Senhor nos dê condições, forças para praticarmos tudo aquilo que ouvimos aqui. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos traz compreensão, traga calma ao nosso coração, ao nosso ímpeto. Senhor, que o Senhor tenha liberdade para nos moldar, para nos transformar. Ainda que a ciência diga que após os 21 anos, uma pessoa ela não muda mais, ela já tem a sua personalidade traçada, ela já tem os seus jeitos traçados. Pai, nós recorremos ao céu, ao Senhor. Que o Senhor transforme cada um de nós, que sejamos, meu Deus, homens fortes, fortes para a briga, não para a briga. Forte, meu Deus, para o pecado, forte para o erro, forte para a falha, forte, meu Deus, para tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor nos conceda capacidade, que o Senhor nos dê direção. E como o Tiago disse, meu Pai, que todos nós venhamos estar aptos para ouvir, que todos nós venhamos ser tardios para falar e mais tardio ainda para irarmos. Que a calma do Senhor esteja presente em cada coração. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, ajuda cada um de nós a praticarmos tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Só o Senhor, só o Teu Espírito que pode nos dar condições para praticarmos tudo que falamos aqui, tudo que ouvimos aqui, para que venhamos colher os frutos. Senhor, mais uma vez nós entregamos a vida de cada homem, entregamos a casa, os filhos, tudo em Tuas mãos, e eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor já falou ao nosso coração, eu tenho a certeza que o Senhor continuará falando, nos ensinando. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pelo encerramento desse livro, Homens Fortes, e eu tenho a certeza, meu Deus, que nós não somos mais os mesmos quando começamos aqui às 8 horas da noite. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, amém? E graças a Deus. Amém?